Existe anjo da guarda ou será que isso é uma história falsa? A primeira fonte que nós vamos ver é muito conhecida. Jacó está no Egito, ele está prestes a morrer e José leva os seus dois filhos, Menahem e Efraim, para serem abençoados por Jacó. Com a bênção que Jacó dava, e olha que coisa incrível, ele fala assim: o anjo que me redimiu de todo mal, ele vai abençoar os jovens, na verdade seriam os netos, né? Efraim e Menahem, e fará com que eles se multiplicarão como peixes e assim por diante. O que significa o anjo que me redimiu, que me salvou de todo mal? Então, o maior e o mais importante comentarista da Bíblia, no caso, é o Rabino Shlomo Yitzhak Urashi, ele traz o seguinte: aquele anjo que Deus mandava para mim, me acompanhando durante minhas travessias, ele também estará com vocês. Nós sabemos que Jacó passou por muitas dificuldades. Quando ele sai da casa dos pais, porque o seu irmão Esaú quer matá-lo, então ele vai para uma terra estranha, ele tem visões no meio do caminho, até ele chegar à casa do seu futuro sogro, que é Labão. Então, durante essa travessia, Jacó fala de um anjo que estava o acompanhando. Será que ele via esse anjo? É claro que não. A gente está falando de algo espiritual que Deus mandava para Jacó. Ok, a gente está citando Jacó, então vamos citar alguns exemplos, não só com Jacó, mas sim com cada um de nós. Que anjos são esses? É um anjo só? Um, dois? Eu posso criar anjos? Olha que coisa interessante. Quando Jacó recebe a ordem divina para voltar para a terra de Israel, ele sabe que ele vai encontrar Esaú e vai ter uma batalha. Mas a Bíblia conta que em determinado lugar ele fala o seguinte versículo: disse Jacó, quando ele viu esse lugar, ele viu um acampamento divino e ele chama este lugar de dois acampamentos, em hebraico Mahanai. O que são dois acampamentos? Então, mais uma vez, a explicação: ele viu um acampamento de anjos. Bom, nós vimos então que Deus já tinha mandado um anjo para ele. Ele viu dois acampamentos, mas ele vai precisar de mais proteção espiritual. São dois acampamentos que acompanham ele por encontro tão perigoso que ele vai ter com seu irmão Esaú, que ainda está com raiva com Deus. Graças a Deus termina tudo bem, mas nós vimos aqui passagens bíblicas que afirmam claramente que Deus já mandou para Jacó anjo protetor, e quando ele precisou de mais ajuda, mandou ainda mais. É interessante. Por um lado, nós sabemos que existe sim um anjo, ou até mesmo dois, que protegem o ser humano. Deus faz essa bondade com o ser humano. Existem anjos fixos, que parte da missão é proteger especialmente as pessoas boas, como eu vou te mostrar aqui com alguns versículos. Mas você sabia que uma das rezas feitas no judaísmo, e nós fazemos elas antes de dormir, nós falamos o seguinte, presta atenção, nós rezamos para Deus e rezamos: do meu lado direito está o anjo Mihael, do esquerdo está o anjo Gabriel, na minha frente está o anjo Uriel, atrás de mim está o anjo Rafael e sobre a minha cabeça está a presença do divino. Então, nós também falamos que na hora de dormir, Deus manda uma espécie de acampamento de anjos de proteção. Por quê? Porque à noite, especialmente quando a pessoa vai dormir, espiritualmente é considerado uma hora densa, com os problemas. Mas muito interessante é quem já conhece a ética dos pais, quem já leu, está escrito uma coisa interessantíssima. Está escrito assim: toda pessoa que segue os preceitos que estão na Bíblia, na Torá, ele compra, na verdade, ele cria um protetor. Como
assim um protetor, Zaira? Ele cria um advogado. Um advogado? Quem é esse advogado? Os livros místicos vão dizer pra gente que quando você faz um preceito bíblico, você está criando um anjo, e esse anjo, ele é chamado de advogado. Por quê? Porque na hora do julgamento divino de cada pessoa, porque nós teremos, quando nós desencarnamos, ela vai ser julgada por Deus. E Deus vai ver os nossos pecados e Ele vai ver as nossas mitzvot também, nossos preceitos. Os pecados criam anjos de destruição e eles vão ser os promotores para nos acusarem. Por outro lado, as suas mitzvot criam anjos positivos, que vão ser os seus advogados na hora do julgamento. De alguma forma, é como que esses anjos guardam a boa ação que você fez. Mas será que isso é só no mundo vindouro? Será que isso é só na hora do julgamento? Ou tem alguma influência aqui? Vamos dar mais duas fontes místicas espetaculares. A primeira diz assim: se você tem que fazer uma travessia, e hoje as travessias são mais fáceis, mas pensa na antiguidade como era difícil para fazer algumas travessias. Pensa bem, se você vai fazer uma travessia e você sabe que tem uma pessoa justa fazendo essa travessia, busque estar junto dessa pessoa. Por quê? Porque Deus está afirmando e mandando anjos para te proteger, para proteger ao justo e as pessoas que estão juntas dele. E a fonte exatamente é um versículo do Salmo 91. Eu vou mandar anjos, eu vou ordená-los e que te protejam. Então a gente vê aqui no Salmo 91 um versículo explícito onde Deus fala que vai mandar anjos para proteger determinada pessoa. Então a gente sabe aqui que não é só uma determinada pessoa, a pessoa justa e boa. Por outro lado, a mesma fonte mística diz pra gente que quando você vê uma pessoa má, que ela vai fazer uma travessia, se afasta dela. Por quê? Porque no Salmo 109 está escrito: eu vou ordenar o que acontecer com o malvado, e o Shaitan, que é um anjo mau, vai estar do seu lado direito. Pode olhar lá no seu Salmo 109. Então a gente vê que existe por um lado um anjo protetor, mais de um, né? Anjos, vários acampamentos e anjos que você mesmo cria, certo? Mas a pessoa má também cria anjos problemáticos, que vão causar no final das contas algum tipo de dano. Se um protege, o outro faz exatamente o contrário. Mas não se esqueça ainda de uma coisa: mesmo quando a gente fala de anjo protetor, no final das contas todos são criações divinas. A gente nunca vai rezar só com o anjo protetor e falar com o anjo mau. A nossa relação é com Deus. Então aqui nós estamos ensinando que os nossos atos têm consequências espirituais. Tem um mundo espiritual que está acontecendo de coisas que nós não vemos, mas elas acontecem. Mas o nosso contato é pura e meramente com Deus. É interessante que mesmo quando o povo de Israel entra na terra de Israel, Deus fala para Moisés: o povo de Israel. No livro de Josué nós vemos que aparece um anjo que se revela a Josué e fala: eu vou mostrar para vocês o caminho. Aqui foi um anjo mandado por Deus para proteger a todos. E sobre esse versículo, eu vou mandar um anjo, é interessante porque o Zohar traz o seguinte: ele traz o versículo que fala: eu vou fazer, na verdade, um acampamento de anjos do seu lado. Como assim? Uma pessoa faz uma ação boa, ela cria um anjo bom. Uma ação que faz duas ações boas, ela cria muito mais anjos bons. E sucessivamente, se ela constantemente faz boas ações, ela vai criar um acampamento, um exército de anjos ao redor dela. Mais uma vez, isso aqui é um versículo explícito no Salmo. Como está escrito: eu farei um acampamento de anjos em volta das pessoas que forem justas, têm temor a Deus, os tzadiks.
Isso tem muito a ver com o que nós dissemos anteriormente com a ideia de Jacó. Ele entra na terra e o que ele vê? Um acampamento inteiro de anjos. Como a gente sabe que Jacó era um grande justo, então isso fica bem explicado. De acordo com o Zohar, um conceito muito interessante que Deus coloca do nosso lado direito, quando a pessoa tem muitos méritos, 1000 anjos protetores. E do lado esquerdo, 10.000 anjos protetores. E por que a diferença? Porque a ideia é a seguinte, metaforicamente, tá? O Zohar explica que o lado direito é o lado que representa a bondade, a piedade. Quem já estudou as Seferot sabe disso, certo? Então a gente sabe que o lado direito é o lado da piedade, da bondade, é uma forma como Deus está nos julgando. É a forma como Deus está governando o mundo através do atributo da bondade e da piedade. O lado esquerdo é o contrário, né? O lado esquerdo é o lado da justiça, Gevurah, né? É o lado do que foi feito, como você fez, é assim que você vai ser julgado. Então não tem o elemento da piedade. A pessoa que tem muitos bons prefeitos vai ter muitos preceitos, vai ter muito mais anjos. Também nós podemos entender como que nós já falamos. Tem o anjo Micael do lado direito e o Gabriel do lado esquerdo. Lembra que a gente citou a oração? Não é à toa que Micael está do lado esquerdo. Você gostou? Quer saber mais sobre preceitos básicos da Kabbalah? Se inscreve aqui no meu canal e acompanhe os próximos vídeos. Ótimo dia a todos vocês, gratidão por terem assistido e até o próximo.